comum, muito, muito, muito comum, que estudantes ingressem nas instituições de ensino superior, né, seja para graduar-se como professor e professora numa licenciatura ou como bacharel, né, como no caso de nutrição, seja num curso ah, subsequente, um curso né, para se formar tecnólogo, enfim. Mas é comum que você traga no seu universo cognitivo, né? Lembrando que cognição é uma ação do corpo todo, né? Não pertence só a esse músculo lindo do nosso corpo, o cérebro, né? A cognição é um exercício orgânico, né? O tempo todo o nosso corpo se organiza para agir conforme conhece, né? Mas veja, é comum que vocês tragam nesse universo cognitivo a expectativa de se encontrar com um curso de português instrumental ou língua portuguesa ou português técnico, seja qual for o nome que a instituição tenha escolhido para esse exercício, com a expectativa de se reencontrar com aquilo que já encontrou, que já conheceu no ensino básico. É comum, né? É muito, muito, muito comum um estudante do ensino superior esperar da aula de língua portuguesa aqueles velhos exercícios de reprodução de princípios normativos, a suposta gramática, né? Espera-se aulas de gramática como se fosse aquele movimento repetitivo de reprodução dos princípios, dos modelos, dos paradigmas que aquele manual de língua portuguesa compartilha. E aí se encontra comigo e pira. Porque, veja, ah, vamos quebrar um tabu? O que é gramática? E do que nós precisamos para organizar a nossa existência em todo o tempo social? É de um conjunto de normas que prescrevam o que é certo e o que é errado, o que é apropriado ou não, o que é bonito ou feio? Gramática é isso? Veja, vou começar contando um segredo. A primeira gramática de língua portuguesa que foi disponibilizada para as pessoas nobres de uma de um Portugal ainda na transição para sair da Idade Média, do princípio quase medieval, para alcançar a fase posterior da história da humanidade, né? A primeira gramática surgiu em 1530 e pouco. É. Aquela gramática que surgiu em 1530 e pouco, por um sujeito que acredito deve ter sido fascinante, porque até perseguido pela Inquisição ele foi, por razões políticas, é claro, né? Como toda a Inquisição funcionou, né? A Inquisição, no período medieval, só perseguia mulheres que não se adaptavam, não se adequavam ao ideal do patriarcado. Aí condenava-se a mulher acusando-a de bruxa, só porque ela não obedecia o patriarcado, né? Só porque ela não estava de acordo com o princípio da lei, ela ia para a fogueira, né? Era considerada um ser de pecado, condenada a bruxa e queimava. Enfim. Então, esse mesmo sujeito chegou a ser condenado pela Inquisição e viveu no exílio, enfim. Um sujeito fascinante. Nunca li. Sou doido para conhecer esse documento, até por ativação da criticidade, que é muito necessário, né? Toda criticidade é um exercício necessário à humanidade, né? Mas não tive acesso ainda. Logo em seguida, uma segunda gramática foi oferecida, mas é pouco tempo depois, 1560. Então, observe, só a partir de 1500 e pouquinho, aquele sistema denominado língua,
que nós genericamente denominamos língua portuguesa começou a ser apresentada de modo organizado. Lógico, apresenta-se, propõe-se um modelo de organização da expressão através da língua que tem como parâmetro uma classe dominante. Ninguém, naquele período da história, se atreveria a estudar, descrever, comparar, organizar, anotar e apresentar qualquer conhecimento que divergisse da relação de poder da nobreza, né? Enfim, olha como a gramática nasce, né? Agora veja, o que nasceu? A gramática ou um movimento humano que se predispõe a conhecer os melhores modos para organizarmos a nossa expressão através de uma língua numa perspectiva de unidade. Porque veja, é para isso que existem os sistemas, todos os sistemas, né? Cria-se um padrão ideal do modo como o sujeito deve se organizar nos espaços sociais, né? E organiza-se este padrão a partir de critérios cientificamente elaborados. Enfim, então veja, muita gente ainda acredita que o que tem de mais difícil na escola é a língua portuguesa, que é a língua mais difícil do planeta, que a coisa mais difícil é aprender língua portuguesa. Desculpa, gente. Eu não tento aprender a falar chinês. Ali é difícil. E eu não tento aprender a falar japonês. É difícil. Amo a história da antiga União Soviética, mas eu não me aventuro a aprender a falar russo. Ali é difícil. Agora, português, a nossa língua é extremamente dinâmica, simples, bem construída e fácil. Só depende de uma coisa: o ponto de referência para você estabelecer com seu ato de linguagem uma relação consciente. O que é consciência, gente? Consciência. Eu trato consciência como um estado da matéria, né? Nós conhecemos aí, já compartilharam conosco, né, na nossa história escolar, um conhecimento elaborado e organizado que descreve a matéria, né, a partir do seu estado. Estado é condição. Esta matéria aqui está na condição sólida, correto? Dentro desta matéria, havia uma substância no estado líquido, numa condição líquida. Era matéria. A temperatura deste líquido estava elevada, estava acima de um determinado limite. Então, saiu uma fumacinha. Aquela fumacinha é matéria. E tem um estado gasoso. Então, veja, eu posso atribuir à consciência a condição de criar ou forjar ou tornar possível um estado da matéria. Por que eu faço isso? Pense você. Já parou para se perguntar por que determinadas plantas têm aquela morfologia? Tem aquele estado? Tem aquela forma? Tem aquelas cores? Tem aquela anatomia? Porque ela tem consciência. Tudo o que é vivo, tudo o que é vivo neste planeta tem a forma como se apresenta, porque está vivo, tem uma estrutura molecular que é transformável, e esta transformação ocorre na medida em que aquele ser, seja um animal, uma planta, enfim, na medida em que aquele ser percebe que aquela estrutura será conveniente para que ela exista. Me diz, então, se consciência não é um estado da matéria. Agora, como é a sua relação com os conhecimentos
historicamente construídos e compartilhados sobre o modo como nós nos relacionamos com a nossa própria língua. É consciente ou é obediente? Segunda pergunta. Se ela é consciente, significa que nós operamos os nossos atos de linguagem na medida em que nós sabemos ser possível alcançar a satisfação de alguma coisa por conta do modo como nós lidamos com a língua. Seria uma ação consciente. Agora, se nós nos preocupamos muito mais com as classificações que caracterizam a regência do verbo na relação entre ele e o objeto, nos desligando do fato concreto de que aquela é uma forma, um modo de tornar possível a todas as pessoas conhecerem aquele ato humano. Então, se a gente tira a humanidade da língua, tira a humanidade da linguagem e se ocupa da reprodução de leis, da reprodução de normas, da reprodução de regras para nos sentir seguros e seguras de que estaremos no mundo socialmente bem colocados, gente, estaremos nos condenando ao silêncio perpétuo. Eu lhes pergunto, então, por que é tão difícil, por que é tão complicado, por que que você sofre tanto, tanto para receber e estudar um artigo científico, ou um artigo acadêmico? Talvez porque você se esqueça de que aquele artigo, aquela forma discursiva, através da qual um ser humano enuncia algo que percebeu em seu movimento de estudo, está impregnado de humanidade. Você recebe o documento, você recebe o artigo, e ao invés de perceber um humano ali do lado, o humano interagindo com você, você se preocupa com aquele livro que compartilharam contigo na sua formação básica e que te obrigou a seguir aqueles princípios, sem promover em você o desejo de estudar por que aqueles princípios são de fato importantes. Estou falando alguma bobagem aqui, gente? Eu estou deixando vocês confusos e confusas? A minha intenção é apresentar para vocês o que nós faremos no nosso curso, tá? Mas, professor, então o que eu estudei na minha formação básica não foi gramática? Foi, foi. Uma das diversas, incontáveis gramáticas com as quais nós convivemos todo o tempo. Veja, gente, gramática, que significa estudar e organizar as letras para a composição dos signos através dos quais nós poderemos interagir com o outro numa perspectiva de transformação social, portanto coletiva. Então, gramática é o estudo das letras. E nós fazemos isso, gente, desde que nascemos. É um ato humano. A linguagem, antes de ser qualquer objeto que vá incluir ou excluir, selecionar ou rejeitar determinada pessoa, é um ato humano. E na nossa história nós não somos convocados a perceber esse ato humano como centralidade na nossa relação com tudo que existe e tem forma à nossa volta. Nós passamos 11 anos da formação básica reproduzindo, obediente, disciplinada e resignadamente, aquilo que se compartilha como prescrição. Uma prescrição é uma indicação.
Então, no ensino básico, através daquele manual de língua portuguesa, compartilha-se um conjunto de prescrições que podem tornar a sua relação humana com tudo o que é humano mais produtivo, mais criativo, esteticamente libertador ou responsável pela transformação coletiva, né? Agora, o modo como aquilo que se compartilha no ensino básico não colabora. Veja, tudo que nós pretendemos aprender, ou tudo aquilo que nós percebemos ser necessário conhecer, só será conhecido, só será aprendido se nós nos organizarmos num movimento constante para alcançar a percepção da coisa, né? Ninguém aqui nasceu sabendo cozinhar, né? Eu fico aqui, às vezes, preocupado, eu quero muito que o ensino remoto seja muito produtivo, eu quero que o ensino remoto seja uma alternativa muito bem aproveitada, né? E fico angustiado, porque eu tenho aqui conscientemente organizado nesse universo cognitivo a percepção de que nem todo mundo consegue acompanhar e interagir com essa tecnologia. Eu apresento eu. Sim, eu tenho minhas dificuldades. Vivi recentemente, né? Inclusive, eu fiquei indignado, né? Claro, não comigo, eu me perdoo com muita facilidade, mas fiquei indignado com o método utilizado, né? Eu não consigo aprender a cozinhar com vídeo do YouTube, não. Não, não consigo. Tentei. Eu estou ali com uma carne bovina que devia estar macia e para mastigar eu tenho que fazer um exercício que meu corpo todo sua. É terrível. Agora, veja bem, o seu exercício na sua formação básica foi um pouquinho parecido. Você ouve, você não entende, mas você percebe o modelo e repete, e copia. E se você alcançar 60% de êxito, parabéns! Você pode progredir para a série seguinte da sua formação, até concluir o ensino básico, né? E parabéns! Vocês alcançaram uma instituição de ensino superior, pública, que tem uma concorrência um tanto maior. Parabéns! Mas vem cá, você alcançou porque foi uma estudante, um estudante bastante disciplinado e atento e atenta àquilo que a escola básica compartilhou, tal como a escola compartilhou? Ou porque, no fundo, você também é uma pessoa que conhece e faz conhecer, tal como a escola opera? Qual é a diferença entre a instituição escola e você e eu? A diferença é que a instituição escola prevê a abertura de um tempo em que o conhecimento se multiplica, progride, avança, transforma e torna possível as pessoas que estão inseridas nas instituições fazerem esse movimento todo o tempo. Seria o ideal. Na verdade, não é assim que ela vem se apresentando nos últimos 20, 30 anos, né? Culpa dela? Não sei. Eu defendo a escola. É culpa do professor? Não, eu defendo o professor. Nós vivemos num modelo social em que a luta constante entre diferenças organiza a nossa ação e a nossa relação com tudo, inclusive com o conhecimento, né? E os professores do país inteiro estamos há muito tempo sendo derrotados por um projeto estrutural, um modelo estrutural de organizar a ação escolar e que nos impede de oferecer para vocês o necessário para que o conhecimento seja operado porque vocês estão em movimento, né? É triste, né? É muito triste, mas a gente resiste, né? Alguns de nós nos entregamos, alguns de nós nos resignamos, mas a maioria de nós
resiste a esse conjunto de forças. Mas vamos lá. Então, eu estou aqui para dizer para vocês hoje que o nosso curso, denominado Português Instrumental, me parece, né? Não vai se ocupar do mesmo método e do mesmo objetivo que caracterizou a formação básica. Porque, olha, gente, a teoria, a ciência e as pessoas em todo o tempo do conhecimento com quem eu já interagi, me deixam muito, muito seguro de que o tempo do conhecimento é o tempo vivido. Pronto, a minha formação básica compartilhou comigo um conjunto de princípios, prescrições, normas, modelos, que não me garantem segurança no instante em que eu leio um texto. É assim que a professora da educação básica positivista fala, né? Eu falo outra coisa. Eu falo, recebo um discurso. Mas vamos brincar de simplificar. Eu não me sinto seguro no instante em que leio um texto, não me sinto seguro no instante em que devo escrever um texto, não me sinto seguro no instante em que respondo uma questão numa atividade do professor, não me sinto seguro no instante em que escolho uma alternativa numa questão de múltipla escolha, que demanda desse exercício de linguagem, porque, infelizmente, eu fui imersa, num tempo do conhecimento em que o método utilizado para compartilhar esses conhecimentos não colabora com a minha própria evolução e o meu próprio desenvolvimento. Então, veja a grande diferença entre mim e outro grande conjunto de professores e professoras é o método. E por que eu escolho método para alcançar determinado objetivo? Porque eu não estou pronto, porque eu não sei tudo, porque eu não posso me sentir tão seguro, mas tão seguro, que vou agir sem planejar. E por que eu não estou pronto e nunca estarei? Porque os humanos nunca estamos prontos. Nada do que nós conhecemos há 2 anos atrás pode referenciar com precisão a nossa ação hoje, porque somos seres em movimento, de desenvolvimento, de evolução, de transformação. Mesmo que muitas vezes nós nos comportemos como seres em involução, em retrocesso, né? E há medidas possíveis para perceber o quanto nós estamos regredindo na escala evolutiva, né? Ou no movimento evolutivo enquanto espécie. 600 mil pessoas morrendo de Covid. Por quê? O vírus é forte? É, mas vem cá. Todo mundo que se encontrou com o vírus, todo mundo que se encontrou com ele, havia se encontrado antes, nos tempos escolares, nos tempos do conhecimento, nos tempos sociais, com um conjunto de conhecimentos muito válidos sobre ciclo de vida do vírus, sobre a ação do vírus, sobre modo de contágio, sobre relações sociais em situações como essa. E, apesar disso, não escolheram se comportar de modo consciente, ou seja, organizado a partir dos conhecimentos humanos disponíveis e tão próximos de todas e todos. Poxa, professor, será que essas 600 mil pessoas nunca foram para uma escola? Foram. Estudaram ciências no ensino básico. Estudaram biologia no ensino médio. Estudaram química. Sim. E não foram só na escola que vocês conheceram. Foram na escola que pôde ser conhecida há 50 anos atrás. Mais ou menos o tempo histórico em que a língua portuguesa começou a ser ensinada nas escolas, tal como nós conhecemos hoje. Professor, então o senhor não vai lidar com língua portuguesa, o senhor vai lidar com conhecimento? Sim, é. Então, veja, se eu tivesse validação e legitimidade para isso, eu denominaria o nosso curso como Linguagem
discurso e conhecimento. Porque é o que nos interessa. A língua é o sistema histórica, cultural e socialmente construído para que nós pudéssemos organizar a nossa interação de tal modo em que a colaboração e a cooperação fossem estabelecidas e garantissem a nossa existência nos espaços sociais. A língua é um sistema. Agora, esse sistema, minha gente, não pode nunca ser reduzido a um conjunto de leis. As próprias leis, enquanto um ato humano, enquanto um conjunto de escolhas humanas, as próprias leis não têm esse caráter coercitivo e punitivo que tanta gente pensa ter. As leis existem porque as diferenças existem. As leis existem porque os conflitos existem. Elas atuam porque nós temos uma intenção de viver em equilíbrio, em harmonia. Por isso as leis existem, né? Vamos pensar então no conjunto de normas gramaticais. Aquelas normas foram estabelecidas depois de muito estudo, depois de muita investigação. Então elas têm valor? Têm. São referência? São. São importantes? Não há dúvida. Não há dúvida. Agora, são princípios que organizam e sistematizam a nossa expressão através da língua nacional, a fim de tornar possível o nosso encontro com todas as pessoas, respeitando-se, claro, todas as construções culturais, sociais e históricas que marcam aquela comunidade, o nosso encontro com todo o acervo de produção científica, criativa, literária, enfim, através de um ato da linguagem, organizados ou não através da língua, né? Porque nós temos o cinema mudo, né? Por exemplo. Cinema mudo não se fala uma palavra, mas a gente consegue transformar tudo aquilo em um discurso verbal. Enfim, então, nós não podemos esperar muito progresso na nossa relação com tudo que pode e deve ser conhecido, lidando com a língua portuguesa falada no Brasil, do modo como nós fomos condicionados pela tradição curricular organizada por um princípio metodológico, filosófico, chamado positivismo. Positivismo é método. E é um método que, apesar de ter tornado possível tanta inovação, tanta transformação, tanta evolução da condição humana na Terra, apesar de ter contribuído tanto, já devia ter sido superado há muito tempo. Veja, vou dar um exemplo aqui. Você faz bolo, né? Você adora fazer bolo, você não gosta de comer pão porque tem muito glúten, e aquilo te causa um mal-estar tremendo, né, intestinal, você prefere evitar, né? Muito bem. Aí você faz bolo, né? Você vai fazer bolo como sempre fizeram? Não, se o seu problema com o consumo de pão francês é o glúten, você vai descobrir qual é a matéria-prima, qual é o elemento orgânico que tem esse elemento na sua composição. Esse ingrediente você deixa de usar. Pronto, eu vou fazer pão, vou fazer bolo, mas não vou usar farinha de trigo. Pronto. Veja, se você quiser evitar o glúten, você vai desenvolver um método para compor um alimento que não leve este ingrediente que tem na sua composição este elemento, né? O glúten, né? Enfim. Você vai usar o quê? Você vai estudar, você vai investigar, você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai se mover do ponto em que você estava, fazendo uma trajetória, um movimento em que perceberá as alternativas. E aí você vai se encontrar com a farinha do arroz,
E você vai descobrir que a farinha do arroz é um ingrediente que pode ser muito, muito eficiente para a composição daquele alimento, né? E você vai experimentar fazer com a farinha da mandioca, que também não tem glúten, e você vai fazer suas escolhas depois de um processo necessário para conhecer os efeitos daqueles elementos que você escolheu. Então, veja, é o conhecimento agindo o tempo todo. O método positivista, que construiu aí uma empiria, né, um conjunto de conhecimentos derivados da experimentação, que podem sim colaborar muito para a nossa existência hoje, mas não são suficientes, né? Se você obedecesse a empiria, se você obedecesse o método positivista e se percebesse como coisa e não como um ser vivo, dinâmico, né? Se você percebesse o bolo como coisa e não como alimento carregado de história, de cultura, de afeto, de tradição, de movimentos sociais, de movimentos humanos, né? Você continuaria fazendo com farinha de trigo, porque é assim que mandam e continuaria tendo seus desconfortos intestinais. Porque glúten só serve para isso, né? Para fazer o intestino funcionar. Enfim, tem gente que é contra o glúten. Vamos pensar na ideologia, vamos pensar na formação de uma nutróloga, na formação de um nutrólogo organizada pelo princípio ideológico? Porque se eu me organizar para me apresentar como nutrólogo, na perspectiva ideológica, eu vou dizer, olha, não come glúten não, porque faz mal para a saúde, você pode desenvolver intolerância. Gente, e a pessoa cai na conversa, né? Como se intolerância fosse doença, né? Intolerância é um gesto humano que deve ser combatido, lógico. Mas se existe uma intolerância, não existe uma proibição. Eu posso comer glúten, eu vou pagar o preço por isso. Alguns 10 minutos a mais, solenemente sentado no vaso sanitário mais próximo. Pronto, é para isso que o glúten serve, do ponto de vista orgânico. Do ponto de vista ideológico, serve para vender mercadoria mais cara naquelas lojas com rótulo e embalagens bem bonitinhas, né? Enfim, é como se o glúten virasse mercadoria. Bom, então, veja bem, a nossa relação com a gramática é muito parecida com esse conjunto de escolhas. E por isso, às vezes, nós nos percebemos tão distantes do pleno exercício da nossa relação com tudo o que existe à nossa volta e que deve ser encontrado antes, numa perspectiva ou na perspectiva da linguagem, modulado pelo ato da linguagem, né? Que é nosso, que é o que nos garante, inclusive, a nossa própria existência. Muito bem. Veja bem, então, qual é a minha pretensão, a minha ambição durante o nosso curso? Apresentar para vocês que o que nos interessa, o que nos vale, o que nos realmente importa é estabelecer com a linguagem uma relação consciente. Esta consciência deve se estruturar em 3 pontos, num eixo circular, ou seja, não trabalham sozinhos. A consciência semântica, porque eu pretendo, eu preciso perceber o que se propõe significar em mim qualquer ato da linguagem que eu receba. A consciência sintática, como que todo esse conjunto de significados se organizam numa unidade maior para para alcançar determinada satisfação, cumprir determinado papel e alcançar determinada intencionalidade. E a consciência discursiva, porque se eu não pretender transformar-me quando recebo um discurso, ou transformar o outro quando enuncio através de uma forma discursiva, eu não colaboro para que a própria existência humana continue progredindo no planeta. Então, veja, essa trilogia, esse tripé, essa digníssima trindade de consciência semântica, consciência sintática e consciência discursiva,
é o que me interessa. E por que que isso me interessa numa perspectiva metodológica, tá, gente? Não fui eu que escolhi isso porque é bonito. Eu estou orientado pela construção teórica que referencia a ação de toda e qualquer pessoa e que deveria referenciar também a ação de professoras e professores de língua portuguesa. Mas veja, por que que me interessa que vocês realizem esse movimento? Porque, veja bem, eu leio muito, né? O tempo todo eu leio. Eu estava aqui folheando de novo um livro que eu ainda não li, mas que eu tenho um interesse tremendo. Veja, por que que eu ainda não comecei? Porque, gente, receber uma enunciação através de qualquer forma discursiva demanda organização. Eu não posso receber nenhum discurso sem me organizar antes. Às vezes, eu me organizo para receber um discurso de tal modo bem organizado que eu já sei até o que será enunciado. Mas, professor, por que que só fala essas palavras aí que não estão no meu manual de língua portuguesa? Porque, gente, o seu manual de língua portuguesa pode ter atendido a uma necessidade social e humana durante um determinado tempo. Mas, olha, conhecimento tem prazo de validade muito curto. Tem. Lógico que tem. Porque nós precisamos mais, e quando nós percebemos que temos muito mais dentro de nós, e a interação não nos permite deixar que isso tudo saia, é como se a nossa existência se tornasse tão densa e pesada que nem a gente se percebe em movimento. Porque nós precisamos mais. Aquilo que me referenciava anteontem, hoje não é suficiente. É assim a nossa condição humana. Essa é a nossa condição essencial e que nos garante existir. Então, olha só, eu vou olhar para esse portador aqui de discurso, né, esse livro, né, e vou me organizar pensando que ele tem, deixa eu ver, 458 páginas. Não, eu não vou me organizar pensando nisso. Eu vou me organizar pensando que ele está estruturado de tal modo que aquilo que se enuncia através dessa estratégia discursiva possa ser recebido por mim e me servir como referência, porque eu tenho dele a síntese do que se enuncia. E é esta síntese que nos interessa. Ou seja, vencer o tempo e vencer a cultura da interpretação, que é um exercício que pode ter sido muito necessário, muito útil há alguns anos atrás, mas a interpretação não nos interessa mais enquanto sujeito da linguagem do que o estudo daquilo que recebemos, né? Lembrando que interpretação significa colocar entre duas forças para equilibrar uma tensão por conta de determinado valor, né? A palavra interpretação é uma palavra grega composta pelo morfema. Morfema é um pedaço de palavra que sozinha pode não significar algo, mas pelo morfema inter, né? E pretação, que tem como radical prete. Então, o radical prete, a raiz prete, dá origem a um conjunto de palavras que significam em nós aquilo que nós precisamos para poder organizar a nossa relação com essa coisa, né? Esse radical prete é o que dá origem à palavra preço, né? Então, interpretação era o exercício, lá nas sociedades antigas, de uma pessoa que se colocava entre alguém que vende uma mercadoria ou vende alguma coisa e outra pessoa que deseja comprá-lo, mas não tem dinheiro suficiente. Então, interpretação é o equilíbrio entre o que se tem para pagar e o que se pede pela coisa. Isso é interpretação. Interpretação é um exercício muito necessário para nós recebermos um discurso cênico, né? Uma apresentação de uma peça teatral. O ator interpreta, ele interpreta, porque ele é o mediador da relação entre um discurso cênico, ou seja, uma forma discursiva do gênero dramático, peça de teatro, e o espectador,
a pessoa que recebe. Então, o ator interpreta, o juiz interpreta. Então, ele vai ser o mediador entre uma forma discursiva, denominada lei, e uma pessoa que está ali na condição de réu, na relação com outra na condição de vítima. Então, ele é o mediador. Ele que vai determinar, derivado, é claro, de todo o processo de construção discursiva e argumentativa de todos os sujeitos naquele cenário, a pena de determinada pessoa por conta das suas atitudes. Isso é interpretar. O nosso exercício lendo o texto não é de interpretação. Nós não podemos nos colocar na condição de interpretadores. Não podemos. É um poder do qual nós devemos abrir mão quando nós recebemos discursos. O que nos interessa e deve nos interessar quando recebemos todo e qualquer discurso é o movimento de estudá-lo, de saber como foi, quais foram as estratégias adotadas pela força humana que enuncia através daquela forma discursiva, para que aquela síntese pudesse ser alcançada. E não nos interessa o conjunto do discurso, não nos interessa decorá-lo, nos interessa conhecê-lo. Alcançando a síntese daquele discurso, é que nós teremos condição de, validando-o como muito bem construído, definir se ele vai orientar ou não o nosso movimento cognitivo, que nos permite escolher como nos comportamos nas mais diversas ações humanas, inclusive as acadêmicas e científicas. Professor, como é que eu encontro a síntese de um discurso? Simples. Percebendo-o em toda a sua humanidade. E quando eu percebo um discurso na sua humanidade, eu valido a própria condição humana como essencialmente diversa. Diversa. E também regulada, controlada ou modulada por perspectivas políticas, econômicas, culturais, afetivas, religiosas, tradicionais, enfim. Então, eu preciso estabelecer com os discursos todos esse movimento constante de estudo. Assim, alcançando a síntese, eu posso lançar mão dela para continuar o movimento necessário à humanidade para agir no mundo de modo consciente e, assim, permitir que nós colaboremos constantemente uns com os outros, a fim de tornarmos-nos uma espécie melhor em condição de evoluir com melhores condições do que aquelas que nós estamos conhecendo nas últimas décadas. Enfim, professor, como é que eu alcanço a síntese estudando o discurso? Professor, como é que eu estudo o discurso? Eu só posso estudar algo que existe e tem forma. É para isso que a ciência existe e é assim que a ciência opera. Existe e tem forma. Isso aqui tem força substantiva. Isso é que é substantivo. Substantivo não é a palavra que dá nome às coisas, não. Isso é conversa de método positivista que reproduz o jeito mais fácil para você reproduzir a resposta apropriada. Substantiva é a palavra que indica tudo que existe e tem forma. O radical da palavra é substi, que dá origem à substância. Então, substantiva é a palavra que tem substância. Se eu tenho substância, eu tenho forma. Professor, e os abstratos? Gente, isso é assunto para 2 aulas de 1 hora e 40 minutos. Substantivo abstrato é aquele que nós percebemos como possível existir em algum momento.
Isso é abstrato. Concreto e abstrato são conceitos filosóficos, não são filológicos, não são gramaticais. Nós nos apropriamos de todos os conceitos, de todos os conhecimentos construídos na história da humanidade para continuar organizando conhecimentos sobre tudo aquilo com que nós vivemos. Mas vamos lá, vamos progredir. Professor, por que que eu tenho que me preocupar com a síntese do discurso? Porque ele vai referenciar uma ação humana. Eu só lanço mão daquilo que se compartilhou naquele discurso se eu valido todo o processo de construção daquele discurso, daquela enunciação, até o instante em que eu a recebi. Pronto. Então eu vou alcançar a síntese para dizer, olha, não, essa enunciação não colabora, essa enunciação não ajuda, essa enunciação não permite que a humanidade evolua, progrida, ou para que eu construa essa investigação aqui que eu estou organizando. Né? Bom, enfim. Como é que eu alcanço? Estudando o discurso. Como é que eu estudo o discurso? Só posso estudar algo que exista e tenha forma. Tudo que existe tem forma. Eu sinto. Ó, estou sentindo. Por que que eu estou sentindo? Eu estou vendo, sentido, visão. Estou tocando, sentido, tato. E posso sorver o líquido, paladar. Eu bato, eu reconheço a superfície cerâmica, audição. Isso é sentido. Então eu preciso sentir o discurso, porque ele é antes resultado da ação humana. Professor, mas a palavra sentimento não tem esse significado. Olha, amiga e amigo, os significados, por mais que nós desejemos naturalizar aquilo que nós acreditamos ser de fato o significado, tem uma genética que não pode ser desconsiderada. Sentido se refere às ações daquilo com que nós convivemos e o nosso corpo. Isso é sentido. Professor, eu estou com um sentimento muito ruim. Parece que eu não vou ser aprovado na sua matéria. Não, peraí. Você está vendo uma possibilidade, então você está fazendo um movimento de abstração, você está vendo lá na frente, tomando por referência o seu comportamento hoje, e isso provoca em você um efeito semelhante a uma frustração, a uma tristeza, a uma angústia. Tá? Então você está sentindo, significa que você está vendo. Porque você está vendo algo que pode acontecer, ou seja, no movimento de abstração, você experimenta as emoções que estão se manifestando. Gente, receber um discurso é a mesma coisa. Ler um texto é a mesma coisa. Escrever um texto é a mesma coisa. Porque a sua intenção deve ser provocar os sentidos do outro, para que ele possa alcançar a síntese daquilo que você anuncia. O que interessa a você é que ele perceba a síntese daquilo que você anuncia como muito válido, como muito importante, como muito relevante e como referenciador da própria percepção que ele faz sobre aquela coisa, aquele objeto, aquele fenômeno, aquela pessoa. Esse é o exercício que deve ser pedido aos humanos na sua relação com o universo, sabendo-se sujeito da linguagem. Vamos lá. Mais alguns minutinhos para concluir a aula de hoje, porque o importante para mim é que vocês percebam o que vocês receberão na trajetória do curso e como o que receberão será oferecido. Veja, eu promovo o meu trabalho, eu promovo o trabalho que eu realizo no exercício docente, no exercício como professor, orientado e organizado com método. Eu me encontrei há uns 25 anos com uma construção teórica fascinante, né? Fascinante. E fiz adesão. E de lá para cá, essa consciência vem organizando a ação do meu corpo na relação com todas as pessoas de modo muito criativo, produtivo,
ético, estético, social, enfim, torna a minha relação com todas as pessoas uma relação muito, muito, muito boa. Enfim, não é à toa que esta referência teórica organiza a ação de alguns professores, algumas professoras e alguns estudiosos e estudiosas, pesquisadores e pesquisadoras que se preocupam com o desenvolvimento humano. Eu me encontrei há 25 anos, 26 anos, com Liev Vygotsky. Uma pena que ele morreu tão jovem, mas ele foi um sujeito extremamente importante no exercício de estudar e conhecer os processos de desenvolvimento integral das pessoas. E Vygotsky era apaixonado por crianças e ele observava incansavelmente o modo como as crianças se comportavam, se expressavam, agiam e se desenvolviam. Ele percebeu, e já havia, ele que já havia recebido outras construções teóricas que também se ocupam dessa investigação, ele percebeu que mais do que uma simples predisposição genética, muito mais do que mera construção genética, o desenvolvimento das crianças operava numa perspectiva antes interacional. E ele percebeu que as crianças demonstravam, para ele, um estudioso, um pesquisador, uma pessoa preocupada com a humanidade, que nós somos, nós todos, vocês, eu, todas as pessoas, seres sociocognitivos. Cognição se refere ao movimento orgânico necessário para conhecer as coisas. Né? Cognição é aquela ação orgânica de conhecer. Quando eu conheço, eu faço escolhas. Né? Por isso é orgânico. Deixa de ser um órgão isolado e passa a ser um órgão em movimento, associado e ligado a todo o conjunto de órgãos com os quais nós interagimos ou interagem em nós. Então, veja bem, o Vygotsky percebeu que somos todos seres sociocognitivos. Nós só conseguimos prever um desenvolvimento integral da nossa condição viva e humana no universo natural, social, planetário, porque somos seres sociocognitivos. Entendem o comecinho da nossa conversa, quando eu disse para vocês que, apesar da escola básica ter se orientado por um método que não é muito inteligente, vocês alcançaram o Instituto Federal? Por que vocês alcançaram? Se o ensino básico não foi assim um espaço e um tempo em que os métodos eram mais criativos? Por força da interação. É isso. Essa é a grande força humana. E porque nós somos seres sociocognitivos, ou seja, nós aprendemos constantemente por força dessa condição humana, que é a interação. Não fosse esse movimento denominado interação, uma palavra da qual poucas pessoas conhecem o significado, não fosse a interação, nós não teríamos alcançado o ponto em que nós nos encontramos hoje. A interação foi o resultado incrível, incrível, da percepção humana lá nos tempos da antiguidade, para lá da antiguidade, quando a sociedade mal existia, e que nós percebemos que o trabalho poderia tornar a nossa existência melhor. Isso lá na pré-história ainda. Né? Enfim, e nós percebemos que não era mais possível existir enquanto espécie e vencer toda a adversidade que existia naquele tempo da história, se nós continuássemos mudando o tempo todo, procurando o lugar que tinha determinada fruta, ou determinada espécie animal, ou determinada fonte de água, que nós precisávamos para viver melhor, para gostar de ter um corpo, para gostar de estar no mundo com esse corpo, de nos situar em determinado lugar e de produzir ali aquilo que nós precisamos para nutrir o corpo de tal modo que ele possa experimentar aquilo que é gostoso. Foi para isso que o trabalho surgiu, gente. O trabalho é uma criação nossa da antiguidade. Hoje o trabalho é essa coisa perversa e triste porque
nós sucumbimos a métodos de organização do pensamento. Nós sucumbimos a processos de organização do pensamento, organizados na perspectiva de um conhecimento liberal e capitalista. Por isso que o trabalho é tão desagradável, ou soa tão desagradável, e é por isso que a nossa relação com a escola soa tão desagradável, porque foi assim que a formação básica nos condicionou a agir no mundo. Estou exagerando? Não, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós somos seres sociocognitivos, ou seja, esse é um movimento constante que, se nós operarmos com organização consciente, vai nos projetar, vai nos lançar a condições muito, muito, muito melhores do que se nós continuarmos agindo de modo individual, voluntário, espontâneo e desorganizado. E por que que nós precisamos nos preocupar com essa condição humana? Porque a nossa espécie, como todas as outras espécies vivas no planeta, só continuarão existindo enquanto perceberem a força da cooperação, da colaboração. E deixa eu contar um segredo para vocês. Na A Origem das Espécies, a teoria da evolução de Charles Darwin, ele nunca defendeu que só o mais forte sobrevive. Isso é conversa dos neodarwinistas. Dos darwinistas que adoravam o encantamento de se perceber ricos, brancos e soberanos na relação de poder financeiro. Os neodarwinistas é que transformaram a teoria de Darwin de tal modo que justificasse ações humanas que tinham a intenção de acumular moeda e poder. Darwin nunca, em hipótese alguma, disse que os mais fortes sobrevivem. O que Darwin defende, o que ele percebe na sua teoria, é de que as espécies que se mantêm vivas e fortes são aquelas que cooperam. Ele defende, na sua teoria, de que a cooperação permite às espécies a sua manutenção e a sua existência. Professor, então por que tem algumas que estão entrando em extinção? Porque as espécies não operam sozinhas. Nós não temos uma parte do planeta só para homens, uma parte do planeta só para papagaio, uma parte do planeta só para gato. Não. As espécies devem colaborar e cooperar entre si para que todo o universo opere de modo harmônico. E assim, todas e todos, tudo possa continuar evoluindo enquanto ser vivente, enquanto espécie, enfim. Então, veja bem, são essas as construções teóricas que me organizam na escolha, são concepções teóricas que me dão firmeza na elaboração de métodos para realizar o meu trabalho como professor e para realizar a minha ação cotidiana enquanto ser vivo. Quando eu me encontrei com Vygotsky e a perspectiva sociocognitiva, essencialmente interacional, que garante o desenvolvimento das pessoas, nosso desenvolvimento, diferente de outras espécies, porque nós temos a linguagem estruturada como mecanismo, né? Eu me encontrei também com Bakhtin. Bakhtin é outro russo, né? Outro pensador russo, que se dedicou ao estudo da literatura e também de aspectos relacionados à linguagem, à sociologia, à psicologia, enfim. O Bakhtin percebe, enquanto lia Dostoiévski, uma força humana bastante presente na construção do discurso narrativo, acredito que Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E ele percebe nessa obra que uma força humana estava muito presente, o diálogo. E certamente ele se lembrou dos diálogos que caracterizavam as expressões discursivas num período em que nós não tínhamos imprensa, gráfica, celular, computador, papel disponível, né? E que ainda que não houvesse meios
para documentar e compartilhar as enunciações, nós criávamos estratégias. Nós, humanos, somos incríveis, gente. Vocês não fazem ideia do quanto nós somos incríveis. E lá, ainda no período grego, no período clássico, muito do que foi dado a conhecer se deu pela estrutura discursiva denominada diálogo. Então, veja, eu trabalho com a perspectiva de que somos seres sociocognitivos, de que podemos conhecer cada vez mais, promovendo e vivendo a interação, consciente de que interação significa que eu ajo tal como eu conheço ser possível agir porque estou percebendo isso em você. E opero o movimento de estudo, eu estudo como você age, para perceber o quanto aquela ação pode ser determinante para estabelecer as minhas e para que eu evolua. Né? Dialógica, ou seja, eu reconheço essa potência humana, diálogo é um elemento de poder, é um elemento de potência humana, não aquilo que falaram para vocês na formação básica. O que falaram na formação básica para vocês? O querido professor, a querida professora, quando queria resolver uma situação de conflito, evocava o exercício do diálogo. Mas quando ele falava essa palavra, ele dava tonicidade, tonicidade a uma sílaba. Como é que ele pedia diálogo? Ele separava, né? Gente, nós precisamos precisamos promover o diálogo. Lembra disso? Entende por que tanta gente ainda acredita, inocentemente, mas de boa fé, que a palavra diálogo significa conversa entre duas ou mais pessoas? E perceberam a estratégia não muito honesta, mas também não com más intenções, né? São pessoas que fazem o que fazem porque tem esse limite na relação cognitiva, né? Com o conhecimento. Mas por força dessa escolha discursiva de quem fala diálogo, dando tonicidade ao di, como se fosse uma sílaba que significa duas ou dois. Gente, diálogo, diálogo é uma palavra composta por dois morfemas. Os dois são radicais. Os dois dão origens a quantas palavras nós quisermos, e são gregos. Diálogo, diálogo é uma palavra que significa em mim, o conhecimento cruzado. Por que quando eu ouço a palavra diálogo, em mim se forma a percepção de um conhecimento cruzado? Por conta do significado da palavra na sua origem. Logos, conhecimento. Dia, cruzado. Confrontado. Encontrado. Professor, nunca pensei nisso. Mas o professor, na aula de matemática, nunca disse para você que diagrama significa escrita cruzada. O que é um diagrama senão essa representação não verbal de um raciocínio, resultado de um conhecimento matemático? O que é matemática senão uma forma discursiva? Né? Bom, mas vamos lá. Então, eu trabalho com a perspectiva de que somos seres sociocognitivos, de que o que determina a nossa evolução e a nossa relação com o conhecimento é a interação, e desta interação é possível, por força humana, por potência humana, a promoção do diálogo, ou seja, eu me encontro com o conhecimento que você compartilha, promovo o embate entre aqueles que eu já trago e observo a síntese desse movimento.
para definir as escolhas que eu vou operar ou que vão me organizar para existir no mundo, né? E lamento dizer aos professores positivistas, mas não existe outra razão para organizar os estudos sobre a linguagem que não esse. Professor, mas e o sistema da língua? Não é importante? É importante. É importante porque, veja, ele é criado todo o tempo, mas nós temos um ponto de vista, nós temos um paradigma, ou seja, é um modelo que pode referenciar nossas escolhas, né? Gramática não é nome de livro. Gramática é o modo como os humanos de determinada nação organizam a sua expressão através de uma língua nacional, ou tribal, ou dialetal, mas enfim, então, gramática, minha gente, é aquilo que te habita. Eu posso dizer sem medo que há gramática em mim, porque eu não me expresso sem organizar e eu não organizo sem perceber antes que a minha intenção é ser recebido pelo outro. Então, há uma gramática em mim que organiza a minha expressão, tanto no ato de voz quanto no ato da escrita. Aliás, no ato da escrita, essa gramática ela é ainda mais necessária. Mas, enfim, então nós temos uma gramática, essa gramática nos habita. O que as instituições escolares promovem é o compartilhamento de uma gramática dominante, é o compartilhamento de uma gramática referenciada pela condição de classe. É a gramática do branco, classe média alta, que mora nos centros urbanos. É essa a gramática que as instituições compartilham. Estão erradas? Não sei. No dia certo, na hora certa, com as pessoas certas, talvez eu promova esse debate. Ou, talvez até sexta-feira, eu provoque vocês para debater isso consigo mesmos, consigo mesmas e com a coletividade. Estou só anunciando uma tarefa possível aí para os próximos dias, né? Enfim, então esse será o nosso trabalho. Observem que eu não uso a palavra texto com obsessão, né? Texto é uma estrutura material, é uma estrutura material que torna possível organizar um discurso de tal modo que aquilo que eu tenho a enunciar alcance o conjunto de pessoas que o receberem, né? Então, texto não é centralidade, mas é necessário cuidar da estratégia para a organização do seu discurso naquela estrutura material, né? Enfim, mas eu não trabalho, eu não dou centralidade à palavra texto, porque ela não deve ser centralidade, ela é instrumento, ela não é objetivo, né? Eu trabalho com discurso, porque é isso que nos transforma, é isso que transforma o outro, é isso que nos permite desenvolvimento integral enquanto ser vivo no universo sensível, no universo vivo. Trabalho com enunciação, ou seja, eu não quero só falar, tá? Eu falei, a pessoa ouviu, pronto. Não, isso é insuficiente para que nós consigamos evoluir, progredir na nossa relação com o universo vivo, com o universo sensível. Precisamos enunciar, ou seja, aquilo que eu recebo é resultado de um trabalho de organização consciente, é um ato de conhecimento. Isso é uma enunciação, não é só uma palavra que vai, não é só um texto que vai. Eu não vou ler por ler, não lerei palavras, né? Receberei discursos, na perspectiva em que deverei recebê-los para que aquilo me transforme, mesmo que eu rejeite aquele ponto de vista, tendo consciência de que ele existe, eu posso operar escolhas conscientes com mais rigor. E professor, mas em aula de português não vai ter, não? Vai. É esse o programa que eu proponho para vocês, e acreditem, é dele de que nós precisamos para poder agir no mundo, seja socialmente como seres de uma área do mercado de trabalho, da ação do trabalho, seja como ser vivo no mundo que ama, que deseja, que rejeita, que odeia, mas que faz escolhas
pensando que o que valida as escolhas é a condição humana. Ufa! Gente, olha, eu posso contar um segredo? Eu tô com a sensação de que adorei fazer o que eu fiz hoje. E o modo como o discurso saiu me disse isso. Agora, eu não sei, me diz se eu estou satisfeito sozinho. Eu só quero que vocês, pelo amor de Deus e por muito amor a vocês, realizem o curso que eu proponho, sem a preocupação compulsiva de reproduzir resposta certa para ganhar nota. E mais, que vocês vivam a interação do modo como se sentirem mais confortáveis ou provocados ou motivados ou motivadas a agir. Mas, por favor, vivam os momentos, os atos de interação promovidos, para que a gente termine esse semestre com a segurança de que deu um passo à frente e já não estamos no mesmo lugar. Beleza, gente? Um prazer enorme conhecer vocês, eu adorei.